Amados amigos e irmãos, Deus abençoe sua vida. Eu tenho uma mensagem maravilhosa da parte do Senhor e testemunhos. O Senhor Espírito Santo me mandou dar meus testemunhos. Amados, eu ouço muitos pregadores, pastores, profetas, e eu acho interessante o testemunho de cada um deles. Eu analiso, observo, e Deus tem uma forma de se comunicar com cada um. Cada um tem a sua identidade, certo? E de que forma você também pode aí ter o meu exemplo para você ouvir a voz de Deus, amém? Deus te abençoe, espero que essa mensagem seja edificante para a tua vida, eu creio que será. O texto de hoje está na palavra que Deus falou comigo, e eu vou primeiramente ler a palavra para selar esse vídeo, tá bom? Está em Daniel, capítulo 10, no versículo 12, que fala assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui um anjo do Senhor aparece a Daniel. Daniel está jejuando ali, ele está buscando, porque ele recebe uma visão, e ele compreende a visão e busca aquela direção do Senhor. E ali ele passa 21 dias, e aqui o anjo diz a ele, não temas, porque desde o primeiro dia. E por que durou 21? Porque teve batalha espiritual, o anjo teve que batalhar, o inimigo tentou reter as informações. Amigos, o inimigo tenta reter as informações para que elas não cheguem até você, tá bom? Porque a informação, ela dá fruto no que você aprende, o que Deus está falando, no que você entende, aquilo vai produzir um fruto na sua vida, e eles não querem, eles tentam impedir. Existe um espírito que ele é igual a um cachorro, tá bom? Ele toma a forma de um cachorro. Por quê? O cachorro late, ele tenta tomar conta daquilo ali. Então, o que ele faz? Ele causa surdez, para que você não ouça, não entenda a palavra. Existe um demônio que ele toma a forma de um cachorro, que é para latir. É exatamente isso. Ele late e rosna ao ponto de querer te assustar ou te espantar. Aquilo impede, muitas das vezes, do irmão, do amigo, ouvir a palavra de Deus. Tá bem? Então, existe batalha no mundo espiritual para que nós não venhamos a compreender aquilo que as Escrituras declaram ao nosso respeito. Estão destinadas para nós, estão aqui, são nossas, pertencem a nós, mas o inimigo tenta impedir para que você não receba. Mas aqui Daniel, ele já desde o primeiro dia, e por quê? Porque ele colocou o seu coração para entender, compreender, ele inclinou seu coração a compreender. E o que? Ia humilhar-se, jejuar diante de Deus. O jejum, ele quebra a carne, ele quebra esse domínio da sua mente, essa coisa de eu sei, eu faço, é do meu jeito, concordo, não concordo. Nós temos impulsos naturais que são adquiridos ao longo da vida, tanto por experiências como por aprendizado, com pais, com o mundo secular, de várias formas. Então, nós temos barreiras em nós, que é até onde a nossa mente consegue chegar. E quando você jejua, essas barreiras são quebradas. Por isso é importante o jejum na vida do cristão, para quebrar as barreiras naturais do nosso ser, para que a gente possa ouvir e nos mover no Espírito. Então, esse aqui foi um segredo que aconteceu comigo. Quando eu me converti, através de um missionário, e foi pela televisão, e eu achei incrível, porque ele respondia perguntas, eu achei aquilo maravilhoso, e ele entendia a palavra, ele falava de uma forma clara, e eu apontei o dedo assim para a televisão e falei, eu quero entender como ele entende. E foi dessa forma, gente. E aí ali eu peguei a Bíblia e comecei por Gênesis, e eu chorava muito porque eu não entendia. A palavra está encoberta, tá bom? A palavra está encoberta, sim. Ela é loucura para os que perecem, mas é vitória para nós que estamos em Cristo Jesus. Você não consegue entender a palavra sozinho. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Deve orar, Senhor, me dá entendimento, me ajuda a compreender. E ali eu busquei, e no começo ali para mim eu comecei a chorar, e eu falei... Comecei ali por Adão e Eva, e eu falava assim, mas eu não tenho culpa do que a Eva e do que o Adão fizeram, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava lá, eu não tive participação, eu não pude ter voto nisso. E ali, naquela minha busca, chorando ali em lágrimas,
o Espírito Santo me abriu o entendimento e eu comecei a receber uma carga de informações muito grande. Ali foi o meu chamado ali profético, porque o Senhor começou a me dar revelações de Apocalipse. Ele me dava lá na frente, lá atrás, ele começou a falar, e aquelas informações elas caíam diante dos meus olhos, na minha mente, e foi uma coisa impressionante que eu vivi. Deus é maravilhoso, é muito bom você receber o conhecimento, e o conhecimento está disponível sim para todo aquele que busca, tá bom? Não é só para mim que sou um profeta, é todo aquele que busca. Você pode ser chamado profeta, você pode se tornar um profeta chamado. Basta você querer, basta você buscar, você pedir: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero fazer a tua vontade. E aqui foi a minha experiência com a palavra de Deus. E a partir desse momento eu comecei a receber da parte do Senhor entendimento, autoridade. E eu ouvi várias vezes o Senhor falar. Teve uma vez num culto que eu estava chorando muito, estava passando algumas tribulações, como o crente passa tribulações, tá bom? Ele passa lutas, ele enfrenta sim. E ali eu fui chorando diante do púlpito para receber uma oração, e o evangelista me abraçou. Ele falou assim: por que você está chorando? Você não sabe, nenhuma das tuas orações caem por terra, todas elas são ouvidas. E ali foi que eu chorei mais, né, de alegria, já não mais de tristeza. Mas é uma coisa linda como a palavra do Senhor fala, e Deus zela pela sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. E eu recebi a autoridade. E é uma coisa assim que se manifesta, é dessa forma, o dom ele se manifesta, entender a palavra do Senhor é poder, é conhecimento, você é revestido, mas você precisa o quê? Se aplicar a ela e se humilhar diante de Deus. E essa humilhação não está só se referindo ao jejum, tá bom? O jejum ele quebra a vontade da carne. O jejum, ele quebra a vontade da carne, ele dá lugar ao Espírito, mas o humilhar-se perante a Deus é também fazer a vontade do Senhor. É se colocar na posição que Deus mandou, e às vezes muitas das vezes vai negar-se a si mesmo, tá bem? Você vai precisar negar a sua vontade, aquilo que você acha. Você pode, às vezes, de repente, até estar certo numa situação, mas você ter que dar razão a outros somente por amor ao Senhor. Você vai precisar fazer isso em algumas vezes. E faça, irmão, não tem coisa melhor do que servir a Deus. Deus sabe o que estava preparado, o que está lá na frente, e Ele vai te honrar. Você não precisa ser juiz, você não precisa fazer justiça. Deus é nosso juiz e Ele faz justiça pelos teus filhos, pelos teus santos. E meditar na palavra de Deus. E também te dar o testemunho de como que a gente ouve a Deus. Então eu passei ali a meditar, a aplicar meu coração a entender, a conhecer e meditar na palavra de Deus. E ali o Senhor começava a falar comigo, e é incrível como Ele vai falar com você de todas as formas. A partir do momento que você medita e tem conhecimento da palavra, Ele vai usar N formas para falar com você. Às vezes você vai estar vendo um outdoor, vai ter uma palavra naquele outdoor e Deus vai trazer um versículo com aquela palavra e vai testificar aquilo e vai confirmar, e é lindo. Nem todos têm o dom de ouvir, né, de ter visões. Isso é profético. Pertence aí um pouco ao ofício do profeta, mas também aqueles que se movem no profético. Mas todos vão ter? Nem todos, e às vezes talvez só por não buscarem, tá bem? Mas você pode ouvir a voz de Deus meditando na palavra, e Deus fala através da palavra. Deus fala com você através da palavra dele, Ele fala através dos louvores. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores. Louve, coloque louvores na sua casa, e quando você acordar de manhã, você vai acordar assim do nada, com louvor na cabeça. O que é isso? É Deus falando com você. Você vai estar diante de uma situação e do nada vai vir um versículo que casa com aquela situação. Você vai falar assim: ué, mas por quê? É Deus falando com você, te mostrando na palavra dele que aquela situação ali, ou ele quer de uma forma, ou ele quer de outra. Ele vai falar com você. Então, meditar na palavra e aplicar-se a humilhar-se. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque uma coisa que nós temos em nós, na nossa velha natureza, é uma inclinação à resistência,
a não obediência, o nosso ser humano, o nosso lado carnal, ele tem essa inclinação do mal, tá bom? E a humilhação, o jejum, ele nos ajuda a nos negar, a nos renunciar a nós mesmos. Não é lindo? E numa dessas meditações que eu quero compartilhar aqui com vocês esse testemunho, que eu estava meditando a respeito da passagem de Jesus com Pedro, aonde ele está ali, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. E aí Jesus e os apóstolos ali, em meio àquela multidão que os espremia, Jesus fala: quem me tocou? Quem me tocou? Jesus estava procurando quem havia o tocado. E Pedro, na sua simplicidade e humildade, ele vira para Jesus e fala: Senhor, eu imagino, né, nas minhas palavras hoje, né, mais contemporâneas, poxa vida, Senhor Jesus, a gente está aqui nesse calorão, essa multidão de gente nos apertando, mal conseguimos respirar e o Senhor pergunta quem lhe tocou. Irmãos, eu estava meditando naquilo ali, mas eu achei tão engraçado, tão engraçado. Eu estava sentada na cadeira, na varanda assim de casa, e eu olhei para o céu e eu dei uma gargalhada com aquela situação. E no momento que eu olhei para o céu, eu tive uma impressão no espírito, tá bom? É um tipo de discernimento, é uma impressão no espírito. É como você visse alguma coisa, você tivesse a sensação de que aquilo aconteceu. E eu já tive várias vezes essas impressões no espírito, é muito interessante. É um tipo de discernimento, tá bom? E ali no que eu olhei para o céu, eu tive essa impressão no espírito, esse discernimento de Jesus me olhando e sorrindo. E no passo que ele abriu o sorriso de Jesus emana uma luz que ela parecia, eu tinha a impressão de um campo de força, fazendo assim, ó. Aquilo ia inundando todo o céu, aquela luz, ela ia ampliando, ampliando e ela tomava todo o céu. Todo o céu era iluminado pelo sorriso de Jesus. E ali eu parei a meditação e fiquei olhando para o céu maravilhada com aquela visão, aquela impressão no espírito, aquele entendimento, aquele discernimento. Eu não pude ver a olho nu, mas foi uma visão no espírito, um entendimento, um discernimento. E foi lindo e eu fiquei ali maravilhada com o sorriso de Jesus. Ele sorriu junto comigo da situação porque eu achei engraçado a simplicidade do Pedro, né? Lógico, está uma multidão, só que para quem que você está direcionando essa pergunta? É uma pergunta impensada, né? Você não pensou para fazê-la, você está direcionando a alguém que é o Filho de Deus, não uma pessoa simples como ele mesmo, mas na simplicidade dele, ele é espontâneo, ele solta essa sem pensar. E eu achei aquilo tão maravilhoso, tão engraçado, e eu dei mesmo uma gargalhada, e quando eu olho para o céu, eu vi o sorriso de Jesus. Eu tive aquela visão no espírito, aquela impressão no espírito. E foi um momento maravilhoso da minha vida. Jesus se manifesta, amados, ele quer se manifestar a você. E aprove a ele, nesses últimos dias, se manifestar. Ele disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o momento. A palavra esteve encoberta para o tempo em que ela seria revelada. Esse é o tempo que a palavra está sendo revelada. Jesus está se manifestando. A vinda dele está próxima e ele não quer que a gente se perca. Ele quer se revelar a você. E essa aqui é a minha dica que eu deixo para você, o meu testemunho de como você pode ouvir a voz de Deus e ter experiências com Deus, ter as suas orações atendidas. Você vê aqui que o anjo fala desde o primeiro momento que você aplicou, né, se aplicou a entender e a buscar e a humilhar-se diante de Deus, suas orações são ouvidas. E eu vim por causa das tuas orações. O anjo ali é enviado. Ou seja, no passo que as suas orações são atendidas, no que você está ali continuamente diante de Deus, Deus envia os seus anjos para ministrarem a seu favor. Então você quer ter o favor de Deus, você quer ter os anjos ministrando na sua vida, você quer vencer essas batalhas. Aqui está a dica de Daniel: aplicar-se a entender, a compreender as escrituras e a humilhar-se perante o Senhor. Não tem coisa melhor do que buscar ao Senhor a sua face. Você vai ter dificuldade no começo, mas a palavra vai se descortinar, o véu vai ser rasgado diante dos teus olhos e você vai alcançar do Senhor esse entendimento. Amém? Essa palavra foi boa ao seu coração, esse entendimento
mudou algo aí dentro, uma chave no seu coração, então ore comigo, porque eu não estou aqui só para ensinar, eu quero transmitir a você esse dom, tá bom? E será na nossa oração, na sua concordância comigo em oração. Receba demais de Deus. Como é que eu oro mais? Peça ao Espírito Santo, Senhor, me coloque em mim. O desejo de orar, coloque em mim. Como é que eu entendo da palavra? Espírito Santo, abre o meu entendimento para conhecer da tua palavra, das tuas santas escrituras. Senhor, me dá entendimento e medita naquela palavra. Deus fala muito através da meditação. Você fica pensando a respeito e perguntando a Deus. Mas por que, Senhor? Como é que isso aconteceu? O que ele estava sentindo? O que ele estava pensando? Por que ele teve tal atitude? Por que ele se moveu daquela forma? Por que ele teve aquele pensamento, aquela atitude? Deus vai te mostrar, Ele vai se revelar a você, Ele vai falar no seu coração, Ele vai falar na sua mente, Ele vai te dar entendimento. E é maravilhoso andar com Deus. Sempre ore, Senhor, traz o entendimento a mim, me revela, me dá a sua direção. Você concorda comigo? Então vamos orar? Deus abençoe poderosamente sua vida, meu Pai. Meu Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, muito obrigada por essa mensagem, por essa revelação tremenda. Eu te peço pelo meu irmão, pela minha irmã, que está concordando comigo nessa oração, que quer ouvir mais de ti, Senhor, que quer entender mais da tua palavra, que quer entender como é que o Senhor se move, que quer conhecer os teus pensamentos, Senhor, aquele que busca intimidade contigo. Ele está dizendo aí, Senhor, eu quero mais intimidade contigo, eu preciso mais de ti, eu quero te ouvir, Senhor, em todo o tempo. Vem, Senhor Jesus, te revela, meu irmão, a minha irmã, te revela, Senhor, a esse que está buscando verdadeiramente. O Senhor fala, buscai com zelo os dons. Senhor, nós viemos buscar aqui o entendimento da tua palavra, o conhecimento da tua palavra. Revela-te, Senhor, a nós. Revela-te ao meu irmão, a minha irmã. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, dá a eles, Senhor amado, um espírito de oração. Dá a eles um espírito de busca, de zelo por ti, de amor, de reverência. Traz eles ao primeiro amor, Senhor. Se tem alguém aí que teve esfriamento, que está se sentindo frio, Senhor, espiritualmente, aquece, Senhor, com a chama do teu Espírito, em nome de Jesus. Fortalece o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Abre o entendimento da palavra, Pai. Dá a eles o conhecimento da tua graça, Senhor, e usa com teu poder. Envia os teus anjos, Senhor, para guerrear na vida deles. No nome de Jesus, que eles possam ter suas orações alcançadas, que eles possam ver milagres acontecendo, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Seja abençoado, irmão, seja abençoada, minha irmã, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.